Chico Xavier e o Exu do Cemitério. Ajude nosso canal se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando e compartilhando para os seus amigos. Chico Xavier, um dos médiuns mais respeitados e conhecidos do Brasil, que tinha uma relação muito particular com a morte e os cemitérios. Para ele, a morte não era o fim, mas apenas uma transição. Ele costumava ir aos cemitérios não com pesar, mas com serenidade e reverência, entendendo que ali repousavam corpos, mas as almas estavam em outras dimensões. Era comum vê-lo sentado em um túmulo, orando em silêncio, em comunhão com os espíritos. Chico tinha o hábito de visitar cemitérios à noite. Para a maioria das pessoas, a noite em um cemitério pode parecer assustadora, mas para ele era um momento de profunda reflexão e conexão espiritual. O silêncio e a tranquilidade do local proporcionavam um ambiente ideal para suas preces e meditações. Certa vez, em uma dessas visitas noturnas, Chico decidiu sentar-se na beirada de um túmulo anônimo. Era um daqueles túmulos simples, sem nenhuma inscrição que pudesse indicar quem ali repousava. Ele escolheu esse lugar porque, para Chico, não importava quem estava ali enterrado. Ele orava por todos com a mesma devoção. Enquanto estava ali sentado, sentindo a brisa fria da noite, ele começou a perceber algo incomum. Ao longe, uma figura se aproximava. Inicialmente, Chico não conseguiu distinguir quem era, mas à medida que a figura se aproximava, ele notou que se tratava de um homem, alto e robusto, vestido com um sobretudo escuro. O homem caminhava lentamente em direção a Chico, e com cada passo, um forte cheiro de bebida alcoólica se tornava cada vez mais perceptível. Chico, com seu coração compassivo, pensou imediatamente: pobre espírito, deve estar vagando, perdido e sofrendo. Ele chegou a cogitar que talvez fosse o coveiro, mas logo descartou essa ideia. Era muito tarde para que o coveiro estivesse ali, andando pelos túmulos. A situação era, no mínimo, curiosa, e fez com que Chico ficasse ainda mais atento. Quando o homem finalmente chegou perto de Chico, ele olhou nos olhos do médium e, com uma voz grave, mas educada, disse: boa noite, seu Chico. A familiaridade com que o homem o chamou pelo nome deixou Chico surpreso, mas ele manteve a calma. Sem entender completamente quem era aquele homem, Chico perguntou com respeito: quem é você, meu amigo? O homem respondeu quase que sussurrando: eu sou o Exu do cemitério. Para muitos, a palavra Exu poderia causar temor, mas Chico, com sua vasta experiência espiritual, sabia que havia muitos tipos de espíritos no plano astral e que cada um tinha seu papel no grande esquema das coisas. Com humildade, ele continuou a conversa. Exu do cemitério, Chico repetiu, mais como uma reflexão do que como uma pergunta. Ele sabia que aquele espírito tinha um propósito e estava determinado a compreendê-lo. O Exu, percebendo a serenidade de Chico, decidiu explicar seu trabalho com mais detalhes, algo que ele raramente fazia, mas sentiu que Chico merecia compreender a complexidade e a importância de sua missão. Ele começou dizendo: eu sou uma alma que há muito tempo está destinada a esse lugar. Quando eu ainda estava encarnado, meu destino me trouxe para perto deste cemitério, e depois da minha morte continuei a exercer uma função essencial aqui. Meu trabalho é retirar os espíritos que ainda estão presos aos seus corpos no túmulo, uma tarefa que requer força e coragem, pois muitos desses espíritos não compreendem que já deixaram o plano físico e continuam apegados às suas antigas vidas. Esses espíritos, muitas vezes, se encontram em um estado de confusão ou sofrimento, acreditando que ainda pertencem a este mundo material. Ele fez uma pausa, olhando para o chão como se estivesse revivendo as experiências passadas. Depois continuou: quando recebo permissão dos superiores, espíritos de grande luz e sabedoria que supervisionam nosso trabalho, eu me aproximo desses espíritos perturbados e com muita paciência procuro acalmá-los.
É um processo delicado, pois muitos estão em profundo estado de negação ou medo. Mas com o tempo e com o auxílio das preces que recebemos, consigo libertá-los da ligação com seus corpos em decomposição. Quando essa ligação finalmente se desfaz, esses espíritos podem ser recolhidos e levados para dimensões onde receberão o cuidado e o tratamento que necessitam para continuar sua jornada espiritual. Chico ouvia atentamente, absorvendo cada palavra com profundo respeito. Ele sabia que esse tipo de trabalho exigia não apenas coragem, mas também um coração cheio de compaixão e dedicação. Exu, percebendo o olhar de compreensão de Chico, finalizou: é uma tarefa árdua, mas extremamente necessária. Cada espírito que libertamos é uma alma menos presa ao sofrimento da terra. E assim, seguimos nosso trabalho, na esperança de que um dia todos possam encontrar a paz e a luz que merecem. Essa expansão aprofunda a missão do Exu, destacando a importância e os desafios de seu trabalho no plano espiritual, além de mostrar a conexão entre os diferentes planos de existência. Chico ficou profundamente tocado pela missão daquele espírito. Ele sabia o quanto era importante o trabalho de resgate espiritual e o quanto alguns espíritos sofriam por ainda estarem apegados aos seus corpos terrenos. Curioso, Chico perguntou: e por que você bebe tanto? O cheiro é muito forte. Exu respondeu com sinceridade: eu bebo para suportar o cheiro dos corpos em decomposição. É uma tarefa difícil, mas alguém precisa fazê-la. A simplicidade e a dignidade com que Exu falava deixaram Chico comovido. Ele tirou seu chapéu em um gesto de respeito e gratidão. Sabia que aquele espírito, mesmo em uma situação tão difícil, era uma alma bondosa, dedicada a uma tarefa essencial. Chico, sempre em busca de aprender e de ajudar, perguntou ao Exu se havia algo que ele pudesse fazer para aliviar seu fardo. Exu sorriu e disse: suas orações já são uma grande ajuda, seu Chico. Elas nos fortalecem e nos dão a energia necessária para continuar nosso trabalho. A partir daquela noite, Chico passou a incluir em suas preces todos os espíritos como aquele Exu, que trabalhavam nos bastidores do plano espiritual, desempenhando funções essenciais, muitas vezes sem o reconhecimento devido. Essa experiência também reforçou em Exu a certeza de que, no grande plano divino, todos têm um papel, independentemente de quão pequeno ou grande possa parecer. Cada ação, cada gesto, por menor que seja, contribui para a harmonia do universo. O encontro de Chico Xavier com o Exu do cemitério não foi apenas uma lição sobre o mundo espiritual, mas também sobre humildade e compaixão. Chico Xavier aprendeu que mesmo aqueles espíritos que muitos poderiam julgar como inferiores, tinham um papel crucial no auxílio aos desencarnados. Chico Xavier continuou suas visitas ao cemitério, agora com um novo olhar sobre o trabalho espiritual que ali acontecia. Ele sabia que não estava sozinho em suas preces e que havia muitos espíritos como o Exu trabalhando incansavelmente para ajudar os outros. Essa história é um lembrete poderoso de que devemos respeitar todas as formas de vida e de espírito, compreendendo que todos estamos conectados em uma rede de interdependência e apoio mútuo. E assim, Exu seguiu sua jornada espiritual, sempre guiado pelo amor, pela compaixão e pela certeza de que no final, todos estamos a serviço do bem maior. E como ele mesmo costumava dizer, a morte não é o fim, mas apenas o começo de uma nova jornada. Chico Xavier, com sua imensa sensibilidade e compreensão do mundo espiritual, nos mostrou que existem forças invisíveis trabalhando incessantemente para o bem, mesmo nos lugares mais improváveis, como um cemitério à noite. O encontro com o Exu do cemitério revelou que todos nós, em diferentes níveis de existência, temos um papel importante a desempenhar na grande obra de Deus. Este espírito, que muitos poderiam temer ou ignorar, na verdade desempenha um trabalho essencial de libertação e auxílio às almas que ainda estão presas ao mundo material. Essa história é um lembrete de que o respeito e a compaixão devem ser estendidos a todos os seres, encarnados ou desencarnados, pois todos estamos em uma jornada de aprendizado e evolução.
Se você gostou de nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, comentar e compartilhar para os seus amigos.